detalhamento, grandes estruturas na linha no interior do continente, a oeste com o lineamento transbrasiliano, pode mostrar, a oeste com o lineamento transbrasiliano, que liga a parcela do nariz da África à América do Sul, ao sul com o lineamento de Patos que a gente está passando. Essa área da cadeia brasiliana, da orogênese do brasiliano, desse período neoproterozoico, ele gerou então essas estruturas que explicam parcela do relevo brasileiro. Depois essa área ficou em repouso por cerca de 400 milhões de anos e foi reativada durante o Cretáceo no nordeste do Brasil, no intervalo entre 140 a 120 milhões de anos, durante a divisão do megacontinente Pangeia. Essa coligação da África com o Brasil criou o Gondwana, o supercontinente Gondwana, que ficou estabilizado durante quase 500 milhões de anos, desde que foi criado até a divisão do Pangeia. Depois, algumas massas continentais se uniram ao Gondwana por volta de 320 milhões de anos, formando o Pangeia. E o Pangeia foi depois, então, dividido. Essa divisão deformou completamente a estrutura do Nordeste Oriental, criando relevos, criando protuberâncias, só erguendo materiais, que a gente vai detalhar um pouco mais quando for falar do relevo especificamente, porque aqui agora a gente está dando uma visão da origem geológica. O Nordeste Oriental, que pega Pernambuco, Alagoas, Sergipe, uma parcela da Paraíba, tem a mesma origem do Nordeste setentrional, esse brasiliano do Neoproterozoico. Mas tem uma grande diferença. Depois da divisão do Pangeia, já no Cenozoico, o Nordeste Oriental foi soerguido na sua parcela de material cristalino associado com a raiz da cadeia brasiliana. Teve o chamado bombeamento Cenozoico terciário, que foi como o Aziz Abissaber já tinha identificado, por razões que não são ainda completamente muito esclarecidas. Alguns geólogos pensam que se deve esse bombeamento à compressão leste-oeste que a América do Sul sofre com a expansão do Atlântico de um lado e a compressão dos Andes do outro, expulsando e jogando para cima os materiais do embasamento. Outros avaliam que houve um underplate, uma ascensão de magma associado com o vulcanismo terciário neógeno que tem nessa região dos maciços do Planalto Oriental, da Borborema Oriental, e que soergueu então os terrenos e criou a Borborema. A Borborema resulta do soerguimento inicial da divisão do Pangeia e do soerguimento posterior neógeno do bombeamento do Nordeste do Brasil. O Nordeste setentrional, que é basicamente o Ceará e Rio Grande do Norte, não passou por essa etapa. Nós não temos bombeamento neógeno no Nordeste setentrional. Esse bombeamento é típico da Borborema. É o que cria a Borborema, formando maciços e, pela nova terminologia, planaltos e montanhas. Então, uma realidade geológica que é a mesma no início, mas que evolui para outro processo já em meados do Neógeno. Mas aí tem alguns aspectos que a gente pode também dar uma acrescentada, né? Do ponto de vista tectônico estrutural, essa província Borborema, né? Que é todo esse setor, todo esse embasamento, né? Aqui com algumas áreas de bacia paleozoica, né? Que é a bacia do Parnaíba. Pós-orogênese, né, professora, brasiliana, e também está associada a grandes tardios, né, já primeiro com a abertura aqui do Rift Jaibaras, e aí deu o momento de depósito regional para a estruturação dessa bacia paleozoica. Mas do ponto de vista do embasamento, né, a província Borborema ela é subdividida em domínio médio Coreaú, que é do lineamento transbrasiliano até o limite aqui com a bacia do Parnaíba, domínio Ceará Central, que vai do lineamento transbrasiliano até o lineamento Senador Pompeu, né? Essas estruturas no Nordeste setentrional, elas vão ter uma trama Nordeste-Sudoeste. E no Nordeste Oriental, essa trama preferencialmente vai ser Leste-Oeste, né? Então aqui, do lineamento transbrasiliano até o Senador Pompeu,
aqui seria o domínio Ceará Central, onde a gente tem o maior arco magmático da província Borborema, que demarca essa orogenia, né, de caráter oblíquo, que resultou na amalgamação do supercontinente Gondwana, que aí vai envolver o cráton amazônico, o cráton oeste africano amazônico e o São Francisco Congo. A colisão dessas massas continentais cria, no seio da província Borborema, que a professora chamou de cadeia brasiliana, né? Então, a gente teria do lineamento de Senador Pompeu até o lineamento Patos, um domínio maior, que seria o domínio Rio Grande do Norte. E aí esse domínio Rio Grande do Norte, ele tem algumas subdivisões, que seria domínio Piranha-Seridó, domínio Jaguaribeano, domínio Piranha-Seridó e domínio São João do Campestre. Do lineamento Patos até o lineamento Pernambuco, seria mais aqui, nós teríamos a zona transversal, já inserida nesse contexto do Nordeste, Oriental. E aí, do lineamento Pernambuco até os limites com o cráton São Francisco, a gente teria a subprovíncia meridional, né? Essas zonas de cisalhamentos, elas foram reativadas no evento de ruptura do continente Gondwana, né, em torno de 130 a 100 milhões de anos. Lembrando, né, que, como a professora também mencionou, a abertura do Atlântico no Nordeste brasileiro se dá num contexto de forma mais tardia em relação à abertura do Atlântico Sul. Enquanto o Atlântico Sul ele começa o seu processo de abertura com 150 a 130 milhões de anos, no qual o principal registro é o extravasamento do magma oriundo da formação Serra Geral, né? Que aí tem reflexo também na África, com o Entendeka, lá na Namíbia. No Nordeste Setentrional, essa separação, ela não se dá por esforços distensivos, né? Sobretudo no Nordeste Setentrional, essa abertura se deu por esforços transformantes, com a abertura de rifts intracontinentais, que é o rift Potiguar, né? Aqui, o setor aqui da bacia Potiguar, aqui no Léo Geológico está marcado bem aqui, né? E a abertura desse rift forma, né, reestrutura o embasamento do interior do Nordeste brasileiro, só erguendo o Ceará Central do interior, estruturando aqui o que seriam nossos maciços centrais, e no Nordeste Oriental nós teríamos como principal registro o chamado macrodomo Borborema. Segundo dados de classificação em apatita, esse bombeamento regional começou em torno de 200 milhões de anos, lá no Jurássico, né? Tendo uma amplificação maior, segundo a interpretação de alguns trabalhos, né, de cunho mais geológico, a partir do neógeno com o underplating, que soergueu, né, bombeou todo esse arcabouço aqui estrutural da Borborema. E aí o lineamento Patos ele vai ter um papel fundamental no controle dessas cristas, né, que são rochas mais antigas do que o continente Gondwana. Só que essas rochas foram retrabalhadas pelo metamorfismo regional em função da colisão dos processos deformacionais. Então, esse embasamento ele foi estruturado e seguiu a trama dos lineamentos. E aí, com o realçamento de granitos que estavam em subsuperfície, que foram exumados em superfície, formando os nossos maciços, que o professor Antônio Barros chama de maciços remobilizados. E aí, do ponto de vista estrutural, essa zona transversal, que seria aqui, ó, entre a zona de cisalhamento Patos e a zona de cisalhamento Pernambuco, esse setor transversal, ele seria muito mais deformado do que o setor meridional, o setor após a zona de cisalhamento Pernambuco. Isso em função da compressão dos rifts intracontinentais, tanto o rift Cariri-Potiguar, como o rift aqui sobre a origem geológica do Nordeste Oriental e Setentrional. Aqui essa parada de hoje vai ser para ver relevo. Uma coisa é a estrutura, que é a geologia, outra coisa é o relevo, que é modelado sobre essa estrutura.
Então você já tem uma ideia da geologia, que é oriunda da orogênese brasiliana. Hoje a gente vai ver o relevo aqui, que é uma área fantástica para observar o relevo, porque é típico do Nordeste setentrional e oriental brasileiro. Essas amplas áreas rebaixadas, superfícies aplanadas, pontilhadas aqui e ali por relevos pontiagudos, verdadeiras ilhas de pedras, que são os nossos inselbergs. Como é que isso se formou? A história do relevo da região Nordeste setentrional e oriental do Brasil data da divisão do Pangeia, no Nordeste brasileiro. Há 120 milhões de anos, houve um processo de rifteamento do interior do continente, que soergueu a oeste o maciço cristalino da Borborema e a leste o maciço cristalino da Borborema e a oeste os relevos elevados do Ceará. Afundou a região central, que correspondia aos rifts, que depois evoluíram para a bacia sedimentar do Apodi, que está na divisa do Ceará com o Piauí, e a bacia sedimentar do Araripe, que está na divisa do Ceará com o Pernambuco. Esse é o momento da estruturação do relevo do Nordeste do Brasil, a divisão do Gondwana, do Pangeia. O Gondwana é parte do Pangeia. Por que é o ponto inicial? Porque a estrutura foi deformada. Houve grandes soerguimentos. Os terrenos foram lançados lá para cima, apenas com um eixo rebaixado estrutural no meio. Esses terrenos que foram elevados, a partir do Cenozoico, eles começaram a ser mordidos, retalhados, modelados pela ação externa, pela erosão produzida pela chuva, pelo vento, pelo escoamento superficial concentrado, associado com um pouco de isostasia, de soerguimento, pela ação fluvial, que é o elemento mais importante. Então, aquela área que foi elevada, ela foi sendo gradativamente rebaixada por processos de pediplanação no geral, que são processos responsáveis pela formação de superfícies rebaixadas. Foi elevado, foi sendo rebaixado, e esse rebaixamento acabou gerando as superfícies aplanadas que vocês estão vendo. Os materiais resistentes dentro dessa grande área de terreno que a erosão não conseguiu rebaixar, degradar, erodir, aplanar, representam esses pontões ilhados que são os inselbergs. Então são dois processos que atuam na formação dessa superfície que vocês estão vendo. Um é o processo de pediplanação, que é o responsável pela formação de superfícies aplanadas. É a redução dos volumes de relevo por um recuo regressivo, que a erosão vai cavando, a erosão, sobretudo comandada por processos areolares, vai cavando, removendo os terrenos, e o resultado é uma superfície rebaixada que trunca indistintamente todos os tipos de rochas e de estruturas geológicas. E o outro processo responsável pelo surgimento dos pontões é o que se chama de etiplanação, a formação de superfícies em dois estágios. Um estágio que tem que estar associado a uma ocorrência de clima úmido, onde a água infiltra, vai apodrecendo a rocha em subsolo, vai comendo os minerais, vai dissolvendo, vai oxidando. Depois, uma fase seca em que o material apodrecido é removido e aflora o que resistiu. E esse que aflora são esses pontões que vocês estão vendo, que são os inselbergs. Esse processo de formação da superfície aplanada com inselbergs no Nordeste, aqui nessa parte, começa de maneira mais intensa por volta de 25, 23 milhões de anos atrás. É quando o processo mais intenso de formação de inselbergs e superfícies aplanadas ocorre. É o grande período das mudanças climáticas do Quaternário, que todo mundo já ouviu falar muito bem, com as oscilações climáticas de clima mais frio para mais quente, e aí vai tendo maior intensidade a partir de 23, 25 milhões de anos. E o material que resulta da erosão desse rebaixamento foi transportado para a zona costeira,
se deposita na zona costeira, porque a zona costeira é rebaixada, é mais baixa do que o continente. E aí a gente tem a formação, a criação da chamada formação barreiras, dos tabuleiros costeiros, que são esse material sedimentar que bordeja toda a área continental litorânea do Brasil, da Amazônia até o Rio de Janeiro, muito forte no Nordeste, que são depósitos correlativos do processo de formação das superfícies aplainadas. Então, era elevado, erosão rebaixa, rebaixa, rebaixa. O material resultante dessa erosão é transportado, depositado na zona costeira, o que não é erodido porque é resistente, granitos normalmente, granitos brasilianos. É o termo clássico do Aziz Abissaber, que foi rebatido todas essas décadas. É o termo que está colocado em todos os livros didáticos, em todos os artigos dos nossos clássicos. O termo é depressão sertaneja. O Aziz Abissaber até colocou depressões interplanáuticas, entre planaltos, criando uma área de depressão. O Sistema Brasileiro de Classificação do Relevo, que a Rosângela está aqui, a coordenadora, mudou esse termo, por sugestão minha, dá licença. Mudou esse termo para superfície rebaixada. Depois de uma longa discussão envolvendo todos os 70 componentes, mais ou menos, do Sistema Brasileiro de Classificação do Relevo, depois de já ter passado em workshops, em reuniões, ficou definido que o termo a ser utilizado agora nos mapeamentos geomorfológicos é superfície rebaixada. Por quê? Porque não se trata de uma depressão. Se vocês perceberem a palavra depressão, ela dá a impressão de uma coisa deprimida no centro, côncava no centro, côncava para cima, uma área deprimida. Isso é que dá o nome termo depressão. E a superfície sertaneja, ela não é deprimida, ela é plana, ela é horizontalizada. Então gera uma grande confusão na cabeça do estudante, sobretudo, que está querendo visualizar a paisagem, essa informação de ser uma depressão. Nos artigos internacionais, então, fica tudo confuso. Porque você bota depressão sertaneja e o pessoal que não conhece a área espera uma região deprimida. E, na verdade, é uma região plana, que foi resultante de um processo de rebaixamento por ação erosiva comandada pelas flutuações climáticas do quaternário, pela flexura marginal e por variações do nível do mar, com pouco controle tectônico. Foi mais atividade externa que modelou essa superfície. Então a gente abandonou, alguns lamentaram porque tinham a vontade de continuar homenageando os clássicos, mas a gente entende que a ciência tem que avançar. Você faz o registro do que aconteceu, nas publicações você coloca a referência para quem primeiro citou, mas a gente tem que avançar nos conhecimentos e as novas classificações, elas têm que abordar e abarcar o que está sendo feito de novo. Então o nome agora é superfície rebaixada, no caso para uma superfície de aplanamento, no caso do Nordeste, superfície sertaneja, substituindo o termo depressão sertaneja.